Meus irmãos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, chamou de estranha moral alguns pontos aparentemente polêmicos em torno dos ensinos oferecidos pelo nosso Mestre. Jesus teria dito a palavra odiar. Aquele que não odiar seu familiar, pai, mãe, filho, filha, não é digno de mim. Só que a palavra odiar, da tradução, não significa animosidade, ódio, conforme nós conhecemos. A palavra odiar, da tradução do grego, significa amar menos. O aramaico ainda é e era uma língua, um idioma, o idioma falado pelos judeus, pelos galileus. Se bem que Jesus falava vários idiomas, ele viveu na Galileia, viveu em Cafarnaum, e os moradores de Cafarnaum sabiam falar o latim, porque era o idioma de Roma, e ali se encontravam muitos caravaneiros de várias regiões, inclusive do Império Romano, o grego, o aramaico, e o aramaico era o idioma familiar de Jesus. Então, a palavra odiar em aramaico significa amar menos, e não odiar, desejar o mal, criar uma animosidade em relação a alguém. Então ele dizia que aquele que amar mais a sua vida, seus familiares, do que aos seus princípios, não seriam dignos desses princípios. Mohandas Karachand Gandhi, quando interpelado acerca do seu sentimento de amor para com seus ideais, foi colocado em xeque. Perguntaram-lhe se ele visse o seu filho, o único filho, sendo ameaçado por uma serpente, se ele tomaria a decisão de matar a serpente. Gandhi prontamente respondeu: jamais trairia um princípio por causa de uma circunstância. Faria tudo para salvar a vida do meu filho, mas não mataria a serpente. O que significa isso? Amor a um princípio, fidelidade a uma norma de conduta. Quantos de nós, por amor à família, por amor aos entes queridos, traímos nossas consciências? Falamos, escrevemos, nós nos conduzimos fora dos padrões determinados pelas nossas convicções. E isso fazemos não por maldade, nem tão mesmo pela infidelidade. É porque nós ainda não temos esse princípio focado. A nossa mente ainda não está devidamente harmonizado. Ainda nesse capítulo, Jesus nos fala que não veio trazer a paz, mas a divisão. E numa família de 5 pessoas, 3 ficarão contra 2, pais contra filhos e filhos contra pais, filhas contra mãe e mães contra filhas. Ou seja, dizendo que ele veio trazer não essa paz que nós estamos acostumados, mas determinando que toda mudança mental, comportamental, encontra uma resistência, inclusive
primeiramente, em nosso lar. Quando nós mudamos de conduta mental, quando nós passamos a adotar um outro tipo de procedimento, diante de algo que poderia nos aborrecer, por exemplo, logo nós percebemos uma certa resistência por parte daqueles que convivem conosco. Muitos amigos se afastam quando nós deixamos o vício. Muitas pessoas, colegas, companheiros, nos abandonam quando nós formamos uma fidelidade em torno de algum tipo de ideal. Agora, vejamos, não é fácil sairmos de um nível de evolução e entrarmos num outro nível mais avançado de evolução. O frei espanhol, hoje residente no Chile, em Santiago, o frei Inácio Larrañaga, famoso por seus livros, sensível aos princípios franciscanos, no seu livro A Rosa e o Fogo, das edições paulinas, nos diz que ninguém muda. O que ele quis dizer? Por que ninguém muda? Ou seja, não é possível mudar o comportamento se antes não mudarmos a nossa vida mental. O que mais nos chama a atenção na vida de Jesus não está na sua capacidade de síntese, de amor e de evolução, nem mesmo tantas curas que ele operou, nem a sua grande serenidade diante das tempestades, nem porque ele caminhou sobre as águas ou multiplicou pães e peixes. Mas o que mais nos chama a atenção em torno de Jesus é a sua capacidade mental de estar sintonizado com a mente universal, com a mente poderosa de Deus, imperturbável, a mente de Jesus. É uma solidão infinita, porque há uma diferença entre soledade e solidão. Soledade é a tristeza de quem está só pelo egoísmo, e solidão é a tristeza de quem está só porque está na sintonia da tristeza do outro. É a tristeza da compaixão tão preconizada pelo Dalai Lama. Assim, nós somos convidados a fazer uma divisão. A divisão sobre o que nós éramos ontem, o que o apóstolo Paulo nos dizia, o homem velho, e a nossa proposta para o homem novo, renovado a cada dia. Nós temos muitas conquistas pela frente, mas precisamos de energia mental, de força. O apóstolo Paulo ainda dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a força dele vem de uma mente universal, da força poderosa da mente de Deus, que através dessa sintonia é possível fazer uma mudança. O Frei Inácio Larrañaga, quando diz que ninguém muda, ele está dizendo que não que as pessoas não possam mudar, mas é que o processo de mudança é lento. Muitas vezes precisamos de várias encarnações para conquistarmos uma única virtude. Mas esse processo, ele é semelhante ao que nós observamos na física, e já falamos aqui em outro momento. Quem é físico aqui, ou estudou a física aqui, bem sabe, e já ouviu falar a respeito da força eletromotriz. Quando uma corrente elétrica passa por um solenoide ou uma bobina, forma um campo elétrico, magnético. Quando nós mudamos o sentido da corrente elétrica, se foi anteriormente num sentido e agora ela está num outro sentido oposto, evidente que aquela bobina vai oferecer uma resistência eletromagnética. Ou seja,
para nós sairmos de um nível mental de vício, de condicionamento, como foram bem estudados pelo grande cientista Alexander Aksakov, quando ele falava dos condicionamentos em forma de reflexos condicionados e incondicionados. Por exemplo, quando alguém fala assim, mas isso tem gosto de barata, mas ninguém comeu barata para saber o gosto. Então, por que sabe que é o gosto da barata? É devido ao reflexo incondicionado. O reflexo condicionado, nós vamos semeando a cada dia, a cada hora, formando um hábito. Nós condicionamos os nossos hábitos por meio de diversas ações. O reflexo incondicionado se trata daquilo que já foi adquirido, automatizou. Então, os nossos pensamentos superiores, infelizmente, necessitam de vários pensamentos de reforço, porque senão, os pensamentos incondicionados dos vícios, do egoísmo, da ambição, do orgulho, da vaidade, adquiridos, evidentemente, em encarnações anteriores, evidente que, atualmente, vamos usar de um esforço maior. Mas é como dizia o doutor Bezerra de Menezes. Uma vez um homem chegou a ele e perguntou-lhe: doutor Bezerra, eu não sei o que faço. Eu continuo com as minhas paixões. Eu me tornei espírita, mas ainda me vejo com os mesmos vícios. O que o senhor acha? O doutor Bezerra respondeu: meu filho, antigamente nós corríamos das tentações. Ou melhor, nós íamos ao encontro das tentações. Hoje nós fugimos delas, mas continuamos com elas, com as tentações íntimas, com as paixões inferiores. Então, há uma diferença entre ir ao encontro da tentação, ao encontro do erro, e há uma diferença entre sair, fugir, ignorar, abandonar aquele momento de desequilíbrio. Existem mecanismos de defesas para que nós possamos sair de um nível de viciação mental e adentrarmos no nível mais avançado. A questão é que para aquele que já chegou à santidade, ou melhor, aquele que já adquiriu alguma virtude, é muito fácil, porque ele não precisa mais vigiar. Os espíritos superiores não têm mais o livre-arbítrio entre o bem e o mal. Eles transitam entre o bem e o bem. Somente os espíritos de mediana evolução, como nós, temos a escolha entre o bem e o mal. Nós precisamos vigiar, porque o mal, ou melhor, a ignorância, ainda reina sobre nós. O espírito superior, ele não escolhe mais entre o bem e o mal. O livre-arbítrio dele está em outro nível, entre um bem maior e um bem menor. E esse bem maior é infinito, porque a evolução é infinita. Evidente que Jesus vai escolher entre o bem maior que ele puder praticar. E se tiver um espírito superior a ele, verá ou acionará um bem ainda maior. E Deus, que é o nosso Pai absoluto, o bem infinito. Então, nós estamos na transição. É semelhante àquele rádio que não sintonizou ainda naquela frequência. Entre uma sintonia e outra fica aquele barulho, aquele ruído. Estamos ainda naquela transição entre o bem e o mal. Querendo sair do mal, se sentindo incomodados por causa do mal, sentindo a divisão. Agora que nós queremos uma conduta respeitável, uma conduta nobre, os velhos amigos se afastam. Os entes queridos nos abandonam. Muitos familiares, o marido, a mulher, os filhos. Então, aquele que
amar mais essa postura mental do que uma postura mental superior, não é digno dessa postura mental superior. É digno da postura mental que vive há séculos ou há milênios. É por essa razão que não podemos alimentar o vício do outro, da preguiça, da insensatez, da irresponsabilidade, porque nós estamos fortalecendo a condição de inferioridade do outro. Mas é evidente que temos que perceber, como diz o grande escritor italiano Pietro de Aleori Ubaldi, ninguém sai repentinamente de um nível para outro nível intelectual e moral de evolução. Precisamos de treinamento. E muitos desses treinamentos podem ser desenvolvidos através da imaginação. Albert Einstein dizia que ele aprendia muito mais pela imaginação do que com os livros. E é um processo. Imaginar-se sendo contrariado ou contrariada não significa que estamos atraindo a contrariedade. Mas imaginarmos da solidão, na viuvez, na orfandade, no desemprego, sendo perseguidos. O próprio Francisco de Assis, o pai Francisco, o poverello, imaginava-se junto ao seu Frei Cordeirinho o que seria a perfeita alegria. E ele